Bom dia, galera. Valeu aqui de volta. Vamos lá. Continuando a nossa parte do crime, estudo do Código Penal Militar, que vai do artigo 29 ao 47. Hoje nós vamos para a parte 2 aí. Eu tive que dividir também parte 2 e parte 3 para não ficar muito longo o vídeo. A parte 2 vai do artigo 35 ao 38. Nós vamos falar sobre erro no Código Penal Militar. Vamos lá. Erro de direito. Erro de direito o que acontece com o erro de direito? Quando a pena pode ser atenuada, né, por ignorância ou por erro de interpretação. Esse é o erro de direito. Por quê? Porque é o erro sobre a lei mesmo. Qual pena? Qualquer pena prevista no Código Penal Militar, ela pode ser atenuada. Só tem a exceção. A regra é qualquer pena será atenuada por erro de direito. Quando você erra realmente sobre a lei, por ignorância, desconhecimento da lei, não conhece a lei, ou por erro de interpretação, interpreta ela de forma equivocada. Só que a exceção a essa regra aí de atenuação da pena são os crimes contra o dever militar. Estão previstos no artigo 183 a 204. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, estudar esses artigos aí. Não vou entrar neles agora. Qual que é a atenuação dessa pena? A atenuação, gente, é sempre redução, beleza? Mas isso é muito óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser dito, para poder gravar melhor. Essa atenuação é de 1/5 a 1/3 da pena. Ela está prevista no artigo 73 do Código Penal Militar. Então é só se pegar lá a pena que está prevista para o crime, fazer as continhas, reduzir de 1/5 a 1/3, essa é a atenuação prevista. Quando pode ocorrer essa atenuação? Por ignorância, que é o desconhecimento da lei, não conhecia a lei, não sabia que essa lei... No Brasil existe um instituto que fala que a escusa legal, que ninguém pode se eximir de cumprir a lei por alegar ignorância no conhecimento dessa lei, beleza? Porém, o Código Penal Militar adotou esse critério de atenuação da pena de erro por ignorância. Mas é muito complicado essa questão de ignorância, não conhecimento da lei. Seria, por exemplo, um estrangeiro que viesse para o Brasil, não conhecesse a lei no Brasil, por exemplo, o ato obsceno, e ficasse desfilando pela praia aí nu, né? Se isso fosse um crime militar, ele estaria aí incorrendo, teria a pena atenuada por um erro de ignorância, um erro de direito, que ele não conhecia a lei. Outro erro de interpretação aí, o erro de interpretação seria que supõe que aquela situação é lícita e não é lícita no Brasil. Como, por exemplo, aí a gente pode pegar o uso e consumo de drogas, que em alguns países aí já foi descriminalizada essa conduta em determinados locais. Por exemplo, a gente ouve muito falar aí da Argentina, do Uruguai, que houve a descriminalização em países aqui por perto. Em Amsterdã, que já há muito tempo os pubs, tem alguns pubs lá para uso de maconha de forma legal. E esse estrangeiro também vem para o Brasil e supõe que aqui também seja permitido o uso de drogas em determinados locais e está usando drogas nesses determinados locais. A pena dele também seria atenuada. O que é o excusável? O excusável aí é o que a gente mais confunde em prova. Excusável é o que é desculpável, é o que é perdoável. Se qualquer pessoa naquela situação, na mesma situação indicada, também cometeria esse tipo de erro, então essa situação é perdoável. Você é estrangeiro, morou a vida inteira em Amsterdã, na Europa, lá é permitido, você vem fazer uma viagem para o Brasil e você supõe que essa situação seja permitida aqui no Brasil, e não é permitida. É perdoável? Qualquer pessoa, o homem médio, homem, gênero masculino e feminino aí, abrange tudo, tá, gente? Sem querer ser politicamente correto. Abrange tudo. Então, o homem médio, o ser humano médio, a grande maioria,
cometeria esse erro? Cometeria. Então o erro é perdoável, beleza? Isso aí que é erro excusável ou inexcusável. Excusável, perdoável, inexcusável, imperdoável. Beleza? Eles costumam mudar essa palavrinha aqui nas provas. Excusável e inexcusável. Eles têm o hábito de mudar isso aí para poder confundir a gente. Erro de fato. O que é erro de fato? Erro de fato isenta o autor de pena. Ou seja, ele não vai cumprir pena. Ele não será penado. É como se não houvesse crime. Ao final lá da apuração, ele não vai receber pena nenhuma ao final do processo. Tá? Se for uma circunstância de fato, ou seja, é um erro sobre o preceito primário do crime, a descrição do crime. Tá? Esse é o erro por circunstância de fato. Ou alguma situação que tornaria o fato legítimo, que são as excludentes putativas aí. O excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, estão previstas no Código Penal. Vamos lá para exemplo, para ficar mais fácil. Eu estou lá de serviço, chegando de serviço, tive que pegar alguma coisa no alojamento, saindo de serviço fica mais fácil. Saindo de serviço, esqueci alguma coisa no alojamento, deixei a mochila do lado de fora do alojamento e entrei no alojamento, peguei o que eu precisava, saí, peguei a mochila e fui embora para casa. Estou supondo que aquela mochila era minha, eu deixei a mochila ali. Só que chegou um outro colega e colocou uma mochila igualzinha em cima da minha mochila. Eu achei que a mochila era minha, não percebi essa situação que tinha outra mochila igual lá. Peguei a mochila e levei para casa. Chego em casa, na hora que eu vou abrir a mochila não é minha, a mochila é de um colega. Eu vou responder pelo crime de furto? Pode até ser que venha a responder. É lógico que é uma situação bem absurda, mas a gente tem que... essas situações absurdas ajudam a fixar melhor. Caso responda pelo crime de furto, não haverá pena no final, porque houve um erro ali que qualquer um cometeria na mesma situação. A mochila é igual a minha, eu supus que aquela mochila era minha e levei para casa como sendo minha. Eu não posso furtar uma coisa que a mim pertence. Né? Levei a do colega, foi enganado. Destroca e vida que segue. Não haverá pena. E a situação que tornaria a ação legítima são as excludentes, as discriminantes putativas. Por exemplo, eu trabalho, vamos supor aí que eu trabalho no GEPA, em uma determinada conglomerado urbano aí, e esteja sendo ameaçado por traficantes daquela região. Traficantes conhecidos, todo mundo sabe, ainda mais o GEPA conhece muito bem a área onde eles atuam, a comunidade onde eles atuam, as pessoas, né? Estou sendo ameaçado. E em determinado momento eu estou em algum lugar aí de folga e vejo aquele traficante vindo em minha direção. Ele vem em minha direção, leva a mão atrás, na região da cintura, na hora que ele leva, eu saco minha arma e semeio estanho nele. Na hora que eu vou ver, ele não estava armado, ele queria me entregar uma Bíblia, porque tinha se tornado evangélico, Cristo tocou o seu coração, tinha se tornado evangélico, e tem nada contra evangélico, tá, gente? E ele queria me pedir perdão pelos fatos que tinha cometido até então. Eu seria apenado? Provavelmente não. Vou estar amparado aí pela excludente da legítima defesa putativa. Estava sendo ameaçado, já tinha inúmeros BOs daquele fato, das ameaças, inclusive constando ele como autor das ameaças e tal. Eu supus uma situação que ele iria me matar e antes disso eu fiz uso da minha legítima defesa. Putativa porque é imaginativa. Eu imaginei que haveria uma legítima defesa naquela situação. É isento de pena. Tranquilo? Erro culposo. Se o erro deriva de culpa, o autor responde de forma culposa se o crime é previsto como culposo. Lembra que eu falei lá na aula anterior, no vídeo anterior, que o crime só é culposo se ele estiver escrito no Código Penal. Se o crime é culposo, se ocorre de forma culposa, se é culposo, se está previsto lá como culposo, a modalidade de crime culposo,
Então o autor responde de forma culposa, não será a dolosa, quando eu tenho a intenção, não fica isento de pena, responde de forma culposa se o crime é previsto como culposo. Quais são os critérios do crime culposo? Também está lá no vídeo anterior, na parte 1. Falta de cautela, falta de atenção ou diligência, ordinária ou especial. Ordinária não é uma coisa ruim, não é aquela pessoa que não vale nada. O ordinário é o corriqueiro, o comum. Quando eles falam ordinário, marcha, não está chamando a gente de ordinário, que não vale nada. É comum, marcha, a tropa em marcha comum, beleza? Ou especial, alguma atenção especial que você deveria dar, como por exemplo aquela pessoa que tem o dever legal de agir em determinadas situações. E se o erro é provocado por terceiro? Alguém provocou esse erro. Quem responde pelo crime? Quem te induziu ao erro. Tá? Ele vai responder por culpa ou por dolo, conforme o caso. Ah, mas como assim alguém induziu ao erro? Um exemplo aqui, eu estou lá de serviço na minha companhia de polícia e de repente o comandante da companhia me grita e fala, ó, prende aquele cara lá que ele está com mandado de prisão em aberto. O cara está passando em frente à companhia e agora? Ué, o comandante da companhia falou que o cara está com mandado de prisão em aberto, você vai lá, prende o cara, algema o cara, tá lá registrando o réus, aí o comandante chega e fala, não, pode deixar isso aqui comigo que eu resolvo. Aí você descobre que naquele momento o cara não estava com mandado de prisão em aberto. Ele estava devendo ao comandante de companhia, e o comandante de companhia queria colocar uma pressãozinha nele para ele poder acertar a dívida. Ou seja, você não vai responder pelo abuso de autoridade por ter prendido a pessoa de forma equivocada, sem o mandado de prisão, sem haver elementos para a prisão. Quem vai responder é quem provocou o seu erro por dolo, no caso. Porque você foi induzido ao erro, você não teve culpa disso. Beleza? Entendido até aí? Mudei esses erros aí, gente, porque esse erro não é meu não, tá? É o Código Penal Militar, que é muito antigo, e esses acentos existiam nessas palavras antes da revisão da língua portuguesa. Entendido até aí como seria esse erro provocado? Alguém te induz ao erro, você comete o erro sem saber que é um erro, só quem responde é quem induziu ao erro. É o chamado homem por trás. Ah, pode rir. A galera do direito usa essa expressão aí, homem por trás. É quem está por trás do crime, como se fosse o mandante, beleza? Erro, esse aqui é o famoso aberratio ictus, ou erro de execução. Eles colocam esses nomes que eu estou dando aqui, eles colocam isso nas provas para poder confundir a pessoa e ver se a pessoa sabe, tá? Erro de execução, ou aberratio ictus, é quando você erra sobre o fato mesmo. Você quer matar uma pessoa e atinge outra pessoa. Você quer danificar uma coisa e danifica outra coisa. Tá? Então você responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa que realmente você queria matar. Como é que é isso? É porque em algumas situações pode haver a exclusão do crime ou pode haver a agravação do crime. Né? Então, por isso que você responde como se quisesse atingir aquela pessoa. Vamos ao exemplo, vamos lá. O crime de agressão contra comandantes, ele é agravado pela pena. Vamos supor que eu queira agredir meu comandante, bater no meu comandante. O bater fica mais complicado porque o exige eu estar perto, né? Então vamos para o homicídio mesmo, vamos para o crime de homicídio. Eu quero cometer um homicídio contra a minha esposa. Não quero, tá, gente? Só às vezes. Brincadeira. Eu quero cometer um homicídio contra a esposa. E eu aproveito, armo uma emboscada lá, espero ela sair de um determinado local, vamos supor da casa da mãe dela, e atiro contra ela. Só que eu erro e atinjo a mãe dela. Eu não vou responder pelo crime ambiental de matar a Jararacuçu, a sogra Aracuçu. Eu vou responder pelo feminicídio, que é o homicídio com a pena agravada por
querer matar a esposa. Por quê? Porque eu não queria matar a sogra, eu queria matar a esposa. Então eu respondo como se eu tivesse matado a esposa, apesar da esposa ficar livre. Beleza? Esse é o erro de execução. Eu respondo como se eu quisesse matar quem eu realmente teria matado. Eu queria matar. Matei a sogra? Beleza, eu não vou responder pelo homicídio simples ou pelo crime ambiental de matar a cobra. Vou responder pelo homicídio qualificado por matar a mulher em questões de feminicídio. Cuidado que tem o feminicídio e o femicídio. Feminicídio é quando há uma relação entre as pessoas envolvidas, o autor, uma relação de afeto, alguma coisa assim, e o femicídio é o homicídio contra a mulher, né? Por simples ser mulher, mas o agravado aí é o feminicídio. Erro quanto ao bem jurídico, esse é o aberratio delictis, né? É o resultado diverso do pretendido. Atinge um bem jurídico diverso do que visado pelo agente. Responde por culpa se o crime é previsto como culposo, né? Vamos supor aí que eu queira danificar, estou querendo quebrar uma janela. Não, vamos supor que eu queira matar, vamos continuar aí, eu querendo matar minha esposa, a sogra não, sogra é gente boa, né? Sogra Arapuçu é gente boa. Estou querendo matar minha esposa e minha sogra está atrás dela. E eu, aliás, minha sogra nem está atrás dela. Minha sogra tem uma. Vamos tirar a sogra dessa. Estou querendo matar minha esposa e atiro nela com fuzil, né? O fuzil transfixa e mata uma pessoa que não tem nada a ver. Nesse caso eu vou responder como se eu quisesse matar a esposa. Não pode ser a esposa, não. Tem que ser uma outra pessoa, tem que ser um outro bem jurídico. Não, beleza, vamos continuar na esposa. Eu lembrei do caso aqui. Estou querendo matar a esposa, atiro de fuzil, a bala transfixa e atinge também, vamos supor, uma viatura. Tá? Não mata ninguém, só causa dano ao bem público aí. Eu respondo pelo homicídio consumado ou tentado contra a esposa aí, de forma agravada, e respondo também pelo crime de dano, se houver a previsão do dano culposo. No Código Penal Militar existe a previsão do dano culposo. No Código Penal Comum não existe a previsão de dano culposo. Vou responder pelo dano culposo na viatura. Esse é o erro. Eu errei a esposa e acertei só a viatura. Vou responder pelo dano culposo na viatura policial. Duplicidade de resultado. Se atinge os dois bens, que é o caso de atingir a esposa e a viatura. Caso atinja os dois bens e forem penas da mesma espécie, somam-se as penas e essa é a pena que você responderá. Se for de espécie diferente, pega a pena mais grave, que seria do homicídio, e soma ela a metade da pena menos grave, que seria a do dolo. Como é que eu vou saber que as penas são da mesma espécie? Detenção mais detenção, mesma espécie. Reclusão mais reclusão, mesma espécie. Multa mais multa, mesma espécie. Isso são espécies de pena. O crime de homicídio prevê reclusão, o crime de dano prevê detenção, penas diferentes. Pega do homicídio, reclusão, mais a metade da detenção do dano, que é menos grave, beleza? E não é culpado quem comete o crime. Quando quem comete o crime não tem culpa? Por duas opções, por coação irresistível ou obediência hierárquica. Gente, a culpa é um dos elementos constitutivos do crime aí na teoria finalista da ação. Beleza? A teoria finalista da ação a gente vai estudar ela no Código Penal Comum quando a gente for estudar o conceito de crime lá. Mas se tirar qualquer elemento que constitui o crime,
exclui o crime, beleza? O crime, nessa teoria da finalidade da ação, ele é fato típico, jurídico e culpável. Tira, aí cada um desses tem mais alguns elementos dentro dele. Se tirar a culpa, que está lá no culpável, lá no final, teoria finalista da ação, exclui a culpa, exclui o culpável, exclui o crime, não há crime, beleza? O que é coação irresistível? Coação irresistível é quando você é obrigado a fazer alguma coisa contra a sua própria vontade. Seja por estar sofrendo ameaça a você mesmo, a sua vida, ou a vida de terceiros. É aquele caso de gerente de banco, que ele sequestra a família do gerente do banco e mantém a família refém para que o gerente vá lá, retire o dinheiro do cofre e entregue aos bandidos para poder liberar a família dele. É uma coação irresistível? Qualquer pessoa agiria dessa mesma forma? Agiria. O gerente não vai responder pelo crime de furto ou roubo. O gerente não vai responder por nada. Quem vai responder são os caras que estão coagindo ele. Beleza? O famoso homem por trás. Eles vão responder. Obediência hierárquica. A obediência hierárquica aí, gente, tem que ser uma ordem direta, tem que ser proveniente do superior hierárquico e tem que ser referente à matéria de serviço. Outro detalhe, tem que ser uma ordem com caráter de legalidade. Não pode ser uma ordem extremamente ilegal. Vamos lá para aquele caso do superior que mandou prender o cara que estava passando na rua porque tinha mandado de prisão. A ordem é legal? Naquele momento eu recebi a ordem, prender alguém que tem mandado de prisão é legal, não é? Completamente legal. Fui lá e prendi. Verificou-se posteriormente que ele não tinha mandado de prisão, que a ordem era ilegal. Quem responde é só o superior que determinou a prisão. Você não responde por nada. Beleza? Esse caráter de legalidade aí é imprescindível para poder haver a punição ou não da pessoa. Ou se você praticar algum excesso, logicamente, durante a prisão ou apreensão aí, você será punido. Agora o superior olha e fala assim, não, vai lá e mata aquela pessoa. Matar alguém é uma ordem legal? Não, não é, não existe essa previsão. A gente tem alguns excludentes algumas discriminantes putativas, excludentes de licitude, que vão isentar de pena pelo homicídio, mas não, a ordem hierárquica não é uma dessas excludentes. Beleza? Então, gente, terminamos aqui a segunda parte, terceira parte virá daqui a pouco, e a gente encerra esse tópico do crime no Código Penal Militar. Espero que tenham gostado. Se gostarem, vão lá, aperta no joinha lá, dá o like, se inscreva no canal se não for inscrito, para poder receber notificação de novos vídeos, e compartilha com a galera aí, para todo mundo adquirir um pouco mais de conhecimento. Muito obrigado.